Bom dia. Bom, como ela já falou, meu nome é Edson, eu sou lá frequento o Cefec, né? E vim hoje trazer algumas informações que a gente vai pegando, né, no dia a dia, no programa Caminhos da Luz, né, no sábado, vocês também, se quiserem acompanhar, todo sábado pela Rádio Piratininga, 7h50 até as 9h. E aí lá a gente, batendo papo com os palestrantes, e aí acaba surgindo algumas intuições, alguns temas que a gente fala, pô, isso aí dá para falar legal, né? Hoje, o tema nesse domingo, assim, esse dia bonito, nós vamos falar de morte, né? Tem nada a ver, né? Esse dia bonito e tal. Pô, esse cara vem domingo cedo falar de morte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar de costa aqui, eu vou contar até 10, quem quiser ir embora, né? Vamos falar, pô, vamos falar da Copa, né? Da macarronada. Mas falar de morte, na verdade, para nós, né? Tem que ser normal, não é isso? Pelo menos a gente espírita não pode, né? Mas a gente sempre fala assim, pô, eu sou espírita, eu sou desapegado. Não, a morte é só uma passagem. E vocês são desapegados? Vamos falar a verdade, não são desapegados. Nós estamos tentando ser desapegados. Ah, mas eu sou desapegado dos bens materiais. Tudo bem. Que nem o caso, né? Eu sou desapegado do meu carro. Claro. Se furtar, o seguro paga um valor mais do que ele vale, então eu sou desapegado. Agora, quem é desapegado de filho? Então, de um pai? Não existe. A gente ainda não está preparado para isso. A gente vai chegar, mas não estamos ainda, né? E esse tema morri agora, na verdade, não chega a ser plágio, porque tem mais coisa. Mas eu me baseei nesse livro aqui, olha. Quem puder ler, né? Da Vera Lúcia Marinzec, do Espírito Antônio Carlos e outros espíritos. Leiam esse livro. O espírita, ele é fundamental para a gente saber. São vários casos aqui de desencarne. Mas não é só o desencarne, é momentos antes, né, aquele processo de desencarne, o desencarne em si e depois a sequência logo após o desencarne, né, que é o maior problema para o espírito, né, e a gente vai ver, né. Então não é fácil, né, o desencarne. Então existe aí essa passagem que a gente fala, vários tipos de passagem de acordo com vários tipos de espíritos e principalmente tipo de vida que as pessoas levam. Aqui, por exemplo, só vou falar de 3 casos, né? Tem um caso que é um senhor muito rico, que ele está no leito do hospital, e aí o genro e o filho, vendo que ele está na fase terminal, fala assim, olha, precisamos acertar, né, os bens dele ainda em vida e tal, evita um monte de problema e tal. E aí chegam para ele e falam para ele, ó, pai, é assim, assim, e ele já, né, prevendo a passagem dele, ele aceita e fazem lá toda a documentação e acabam realizando essa documentação, já favorecendo no desencarne. Ele desencarna tranquilo e passa para o plano espiritual sem nenhum problema. Não, mas o que tem a ver? Depois a gente vai falar, porque eu vou falar também sobre o treino para a morte. Quem trouxe o tênis aí? Trouxe, Ricardo, tênis e tal. Vamos treinar para a morte. Dá para treinar? Dá para preparar para a morte? É simples, né? E nesse caso aqui, desse senhor, ele fez um negócio que depois a gente vai comentar, é muito comum, vira até tema de filme e novela, a desavença que tem. Tem um outro caso aqui que é uma moça que ela está com câncer terminal. E aí ela está sofrendo muitas dores. O marido pergunta para ela, né, naquele momento de muita dor, você quer morrer? Você queria morrer? E ela não aguentava mais a dor. Ela falou, eu quero. Ah, eu quero. Porque na cabeça dela ia terminar, né, aquele sofrimento. E fazem a eutanásia, praticam a eutanásia dela. Quando ela passa para o plano espiritual, não deu o tempo dela ainda. Ela foi interrompido aquele sofrimento que ela tinha que passar aqui, que foi ela que pediu
um resgate, uma expiação, é a gente que pede. Então ela teve que depois passar um tempo ainda em grande perturbação, até foi inclusive levada num centro espírita, né? Por um espírito amigo, ela foi lá para poder passar por essa transição. Foi amenizado porque ela não queria, não foi uma coisa dolosa, né? Ela não quis aquilo lá, ela simplesmente desabafou porque não aguentava mais a dor. Então teve essa passagem. E em contrapartida tem uma outra, que é uma senhorinha que era benzedeira. Então acho que, nem sei se existe mais, normalmente tinha um monte, né? A gente já passou quando era criança. E essa benzedeira atendeu muita gente, muita criança, muitas pessoas. E quando ela desencarnou, ela estava no hospital, e é interessante porque de repente mudou o quarto de hospital. Então ela estava no hospital normal, né, cheio de aparelho, enfermeiro entrando e saindo. De repente ela adormeceu, acordou numa cama de hospital, mas não tinha aparelho, não tinha mais nada, era a cama, uma mesinha com uma água, uma flor e mais nada. Ela falou: ué, o que aconteceu? Me transferiram do hospital? Não, ela já estava no plano espiritual, mas ela fez tanta caridade que ela despertou já no plano espiritual, foi atendida ali, porque há uma adaptação, todo mundo vai passar, né? E exceto aí alguns espíritos mais iluminados que com certeza já levantaram e já passaram, né? Como Chico, Divaldo, mas não é o nosso caso, né? Então a gente procurar fazer bastante caridade que vai chegar nesse ponto, né? Agora, na verdade, por que nós estamos aqui, né? Qual que é o propósito da nossa existência aqui, da nossa passagem? Deus criou a gente, criou o mundo e nos colocou aqui, né, nesse buraco quente, literalmente, né? Agora esses dias não, mas normalmente, né? Para a gente evoluir, só isso, né? Que a gente tem que fazer. E é difícil, né? Então a gente vai evoluindo através do quê? Das encarnações. E para ter a encarnação, o que tem que ter? Tem que morrer, nascer, morrer, e assim vai. Esse é um processo do desencarne e reencarne, desencarne, e isso a gente não tem noção, mas a gente já deve ter reencarnado bastante, né? Como a gente sempre diz, que essa é a melhor encarnação que nós temos, né? Então não podemos reclamar. Imagine as anteriores, nossa, né? E o Emmanuel fala o seguinte, em relação ao passado, presente e futuro, por que é importante viver bem para morrer bem, né? Não sei se existe boa morte, né? Tem muitas ruas aí de cemitério, avenidas, né? Avenida Saudade, eu já vi uma que chama Rua da Boa Morte, né? Existe boa morte, né? Então, e o Emmanuel fala, olha que interessante, ó, não nos esqueçamos de que o passado fala em voz alta no presente. A gente sabe disso. Nós estamos colhendo hoje, que nem o Chico falava, a maioria dos nossos problemas, nós que causamos. Ou nessa ou foi na outra, né? Hoje é o procedimento do ontem, tanto quanto amanhã será a continuação do hoje. Então, quer morrer bem? Quer passar bem? Vamos viver bem. Esse é o segredo. Cada gesto, cada atitude nossa, cada pensamento, né, cria imediatamente no futuro nosso ou um crédito ou um débito, de acordo com o que nós pensamos, fazemos e agimos. Por isso que Jesus chamou atenção, né? Vigiai e orai. Na verdade, ele falou vigiai antes, não é isso? Eu não estava lá presente, né? Você estava lá, Ricardo? Também não, né? Não sabemos também, né? Vai que a gente estava, né? E viu o homem falar lá. Mas ele falou, vigiai e orai, pensamento, sentimento e atitude. E isso é importante, o pensamento, né? E preparar para morrer é viver, aprender a viver. Viver bem. E o que é viver bem, né? A gente tem que dar valor àquilo que realmente importa. Fortalecer os vínculos afetivos, família, né? Amigos, né? E viver experiência significativa. Não é o tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. A gente tem que procurar viver experiências, oportunidades, né? Que signifiquem alguma coisa para nós.
Porque senão é uma coisa inócua, né? A gente não, né, não tem, né, aquela coisa de tipo rede social, que a gente posta aquela foto, né, bonitona, andando, rindo e tal, mas no fundo você está triste, você está para baixo. Mas aí, qual o significado daquilo, né? Na verdade, não tem. E dar valor ao que realmente importa, eu dou até um exemplo, né? Quando eu trabalhava, eu tomar café, por exemplo, com um amigo, era 15 minutos. Chegava até queimar a língua de tão rápido que a gente tomava. Por quê? Tinha que voltar a trabalhar e coisa e tal. Aí a gente aposenta e ganha tempo. O tempo, nossa, o tempo é uma coisa, não tem valor, gente. O tempo é coisa de, é uma bênção. Hoje eu pego, por exemplo, vou tomar um café com um amigo, com um filho, né? Meu filho que mora em Bauru sempre vem, pai, vamos tomar um café. Então não é mais café de 15 minutos, é de 1 hora, né? Porque a gente tem tempo, eu entendo que quem trabalha não tem tanto tempo. Mas o que eu quero dizer é a qualidade daquele café. O café é só uma desculpa para você estar alguns momentos com uma pessoa que você estima, com um amigo, com um filho, com um pai. Aproveita aquele café. Por que aproveitar? Porque ele pode não se repetir mais. Pode ser o último café com aquela pessoa. Ou pode ser o último café nosso também, né? Dele com a gente. Então, aproveitemos esses momentos e criar nesses momentos uma relação, uma energia, né? Um padrão, elevar o nosso padrão vibratório através desses momentos que parece bobo, parece pequeno. O almoço de domingo, né? Quem tem a mãe viva ainda, quem tem vó, já aí ganhou o Oscar, porque, né, a vó é uma delícia. Almoçar na casa da avó, né, tem gente que vai forçado, pô, vamos lá porque minha mãe e meu pai querem. Não, cara, vai lá, curte aquela senhorinha, porque ela vai embora logo. Meu pai, eu levava ele no Pacaembu, mas não me culpe por causa disso. Eu levava ele para ver o Corinthians, mas ele é corintiano, né? Deve estar assistindo de lá, deve estar sofrendo de lá também. Ser corintiano faz parte do resgate, viu? Resgate, não é benefício. E eu ia todo mês no Pacaembu com ele, né? E assistir jogo e tal. E eu olhava para ele às vezes e falava, meu Deus, isso aí vai acabar um dia, né? E acabou. No dia que o Corinthians foi campeão, no dia que o Sócrates morreu, eu estava saindo do Pacaembu, aquela festa, né? E no meio do caminho um cara encostou, da minha idade, do meu lado, falou assim, é seu pai? Eu falei, é. Rapaz, ele falou, você nunca mais vai esquecer esse momento. Aí o cara começou a chorar, né? Ele falou assim, meu pai fazia isso comigo. Detalhe, meu pai é palmeirense doente, era, e mesmo assim ele me levava a ver o Corinthians. Então ele falou, guarda esse momento, nunca mais você vai esquecer. Então são momentos que a gente tem realmente que levar para frente, né? Agora, vamos voltar para a morte, né? Para a vida futura, pós-túmulo. Para nós, mesmo espíritas, vamos falar a verdade, a gente tem uma certa incerteza, não é verdade? Pô, o que vai acontecer comigo, né? Tem um livro que chama Voltei. Se alguém já leu, narra o desencarne do irmão Jacó. Leiam também, que é interessante. Ele era espírita, trabalhava, fazia tudo o que a gente faz. Por isso que a gente fica preocupado. Tudo que a gente faz. E ele teve muita dificuldade na transição, né? Na volta para casa, vamos dizer assim, né? O que é verdade. Nós estamos aqui como se fosse num país estrangeiro. E ele teve uma ajuda da filha dele para fazer essa passagem. Então vale a pena ler esse livro, que mostra, inclusive tem uma passagem lá, porque ele acabou de desencarnar, está passando aquela adaptação, e ele vê nos outros espíritos que estão ali uma luz. Claro, são espíritos que já estão ali, né? Já são mais evoluídos, né? E aquela luz, e ele fica invocado com aquilo. E ele reclama para a filha. Falou, cadê minha luz? Eu não tenho luz. Calma, pai, calma que a sua vai vir. E aí vai. É um processo muito legal, vale a pena ler, né? Na verdade, né, como a gente tem essa incerteza, o que é importante? Como diz Santo Agostinho, à noite, quando a gente for, né, repousar,
fazer uma análise do nosso dia, né? Como é que foi o dia? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim? Isso, né, está no Evangelho. Fazer esse balanço para ver onde errou, onde acertou, o que pode melhorar. Porque, na verdade, o espírita, como que reconhece o espírita? Está no Livro dos Espíritos. Não é pelo resultado, que a gente vai lutar e às vezes não vai conseguir melhorar algumas coisas, mas pelo nosso esforço. É isso que vale, né? O que vale para nós é o esforço, a vontade de acertar, de fazer, de melhorar. E aí sim a gente vai evoluindo, querendo ou não vai, né? Deixa eu ver. Agora, aceitar a morte, né? Lógico, não tem como, né? É inevitável, né? Como diz meu filho, a única coisa certa é a morte, né? E realmente, né? A nossa passagem, né? Agora, uma coisa importante é a gente evitar momentos e situações que derrubam o nosso padrão vibratório, certo? Por exemplo, uma discussão de trânsito, né? A gente vê tanto aí na televisão discussão de trânsito que acaba virando morte. É só um exemplo, né? Uma discussão. Não tem aquele ditado que o pessoal fala, tem coisa que é preferível perder do que ganhar, né? Ser feliz ou ter razão. Olha, tem umas coisas em uns ditados populares aí que tem fundamento, né? Tem fundamento. Então, às vezes a gente quer ter razão em alguma coisa e acaba batendo numa tecla que, na verdade, a gente vai ficar mais nervoso do que a outra pessoa, né? Maledicência, falar mal do outro. Então, certas coisas derrubam o nosso padrão vibratório que a gente tem que evitar, gente. Ah, mas não dá, aquela pessoa não dá. Mas pensa em você. Tem que ser egoísta nessa hora. Um bom egoísta. Eu tenho que pensar em mim. É um sentimento bom para mim? Não. Então, esquecer um pouco o nosso desafeto e respirar. Né? Agora, a separação. Isso é uma questão que todos nós sempre temos essa dúvida, né? Como que faz essa separação? Como que é realmente a morte, né, na verdade? O Livro dos Espíritos, a gente, na questão 155, Kardec perguntou como que se faz essa separação, né? A separação se dá instantaneamente, né? Inclusive tem um vídeo que nós vamos mostrar o desencarne de Dimas, que vai ver o trabalho que dá para a espiritualidade para fazer essa separação da alma, né? Que depois vira espírito. A gente chama alma quando está encarnado, depois volta a ser espírito, que é o natural, né? Não, segundo o Livro dos Espíritos, ela é uma separação gradual, demora tempos, demora de acordo com cada um, né? A gente tem relatos de espíritos que ficam presos ao corpo no velório, né? Acompanham o corpo no túmulo. Quem faz reunião mediúnica já deve ter cuidado de casos assim, de pessoas de espíritos que vêm lá e que estão sofrendo, vendo os bichos consumirem o corpo dele, porque ainda estão presos ali. Então, cada um é cada um, né? Cada desencarne é de um modo diferente, de acordo com o quê? Com a nossa vida. Então é importante, como falou Emmanuel, o hoje nosso que vai ditar o amanhã, né? É dolorosa essa separação do corpo? Não. Por exemplo, tem casos que eu tive um caso lá em Cerqueira César, perto de Manduri. Tinha um rapaz que trabalhava no banco em Cerqueira e morava em Piraju, só uma estradinha vicinal ali, né? E ele foi embora no final de tarde, até ele tinha uma variante, né? Mas uma variante, naquela época, já era um carro antigo, mas muito bem conservado, tal. Não sei se isso ajudou no desencarne, mas acho que não adianta, né? Ele estava indo embora, era tipo finalzinho de tarde, e o sol pegou bem no olho dele, ofuscou a vista dele, ele bateu de frente com outro carro. A variante, por ser um carro menos segurança, pegou fogo e ele morreu carbonizado, né? E o corpo carbonizado, vocês sabem, a água, né? Então o corpo encolhe. Então a morte, para quem vê aquele resultado,
nossa, ele deve ter sofrido muito. Talvez, mas diz o Livro dos Espíritos que nem sempre. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida que no momento da morte. Então vamos supor que ele teve merecimento, né, e não precisava passar por aquele sofrimento. Ele foi tirado, né, antes, enquanto o corpo ali queimava. Tem relatos de pessoas que caem de prédio muito alto, que durante o trajeto até o solo, o espírito é resgatado, ele não chega nem a sofrer o impacto lá embaixo. Então, varia de cada um, né? Como diz, a cada um de acordo com as suas obras, né? E nesse caso, o sofrimento, às vezes, aquele sofrimento da morte, para o espírito, são um gozo que vê chegar a termo, olha só o termo, do seu exílio. Olha só como aqui isso aqui não é fácil, né? Os espíritos tratam aqui como exílio. Nós estamos exilados do nosso verdadeira casa. Não é aqui, né? Não é aqui Jaú, não é Bauru, não é na Terra, não é aqui. Nós não sabemos. Ele não sabe, né? Na morte natural, que é a morte que, né, a gente espera, como é o caso que nós vamos ver ali, que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, ou seja, os órgãos naturalmente vão chegar a termo, vai chegar uma hora que a gente fala falência dos órgãos e tal, mas pronto, acabou a vida carnal. O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então a gente fala nesse negócio da dor, quem trabalha em reunião mediúnica vai saber o que eu estou falando. Muitos espíritos comparecem na reunião e sequer sabem que morreram. Eles não têm conhecimento, né? Aí você fala, para chegar, você tem que, não pode chegar e falar, você morreu. Senão ele vai morrer 2 vezes, vai ter um outro infarto. Você tem que ir, né, ir pelas beiradas e tal. Às vezes nem precisa falar, que os espíritos cuidam, mas às vezes é necessário você dar aquele, porque ele vai ter um choque anímico para ele cair na realidade e ser resgatado, ser socorrido. Mas qual que é o ponto bom disso aí? Se tem espíritos que não sabem que morreram, consequentemente não sentiram a morte. Concordam? Pô, ele acha que está vivo ainda, então ele não sentiu a morte. Olha só que interessante. Então bate com isso aqui. A morte não é dolorosa, essa separação. Senão ele sentiria, mas tem alguns espíritos realmente que chegam lá, por exemplo, morreram vou dar um exemplo, um câncer no estômago, né? E tem muitos casos lá, que eles aparecem ainda com dores. Por quê? Porque ainda estão sentindo isso aí, porque ainda sequer, alguns estão até no hospital ainda. Eles falam que estão no hospital. E reclamam ainda, né? Falam, estou no hospital aqui, mas o médico não vem me ver, não me dão mais remédio, porque ele já desencarnou e não sabe, né? Então cada caso, né? Cada caso é um caso. E esse despertar para o plano espiritual varia da nossa condição moral, né? Da nossa evolução. Então, reforma íntima para ontem. Não tem outro caminho, gente. É a gente se melhorar. E mesmo assim, a gente vai ter uma passagem, mas, né, como diz o Livro dos Espíritos, nós vamos, na passagem, ninguém está sozinho. Vocês vão ver no vídeo o trabalho que o plano espiritual tem para nos ajudar. Né? A gente tem que acreditar nisso, porque existe mesmo. E esses espíritos que vão na reunião mediúnica, eles falam que estavam vagando. E aí tem médium, quem é médium aqui sabe disso, né? Médium, conforme às vezes vai num velório ou no supermercado, né? O espírito sente aquela pessoa, fala, opa, e tem sempre os espíritos amigos que estão do lado, a gente nunca está sozinho. E aí eles comentam com a gente, falam assim, um rapaz lá falou para eu seguir esse moço aqui, que ele ia me levar para um lugar que eu ia ser atendido. Esse moço é o médium, é o encarnado.
Então, quando o médium está trabalhando, aqui fica uma dica, na mediunidade, eu me sinto mal, eu sinto envolvido, não vou conseguir. É justamente aí que você está sendo usado por Jesus para ajudar. Então, eles vão se aproximar de você, porque você vai levar ele para o caminho certo, para o centro espírita, lá para ele, onde eles falam, mas o que é isso aqui? É um pronto-socorro? Mais ou menos. Então, quando um médico está início, sentir esse envolvimento, que é um pouco, às vezes incomoda as pessoas, porque começa a evoluir, isso aí começa a crescer, né? A gente começa a abrir a nossa antena, começa a crescer. Pensa sempre nisso. O Raul Teixeira que fala, lá no centro reclamavam, por que eu só recebo o sofredor estrupiado, acidentado? Porque Jesus está confiando em você para cuidar daqueles doentes que precisam. Então é assim que funciona, né? A sensação, que sensação na 159 experimenta a alma no momento de que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende, né? Se pratica o mal, ele vai encontrar algumas situações desagradáveis, né? Isso é natural. Quem viu aquele filme Ghost, né? Que tem alguns desencarnes lá, que vem aquela sombra, leva embora. O cinema dá uma fantasiada, mas é mais ou menos por aí, de acordo com aquilo que a gente faz aqui, que a gente vai ter quando a gente passa para lá, né? E aí com os entes queridos, né? Isso que a gente sempre pergunta, né? O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e morreram antes dele? Olha o livro dos Espíritos, hein? Não sou eu que estou falando, não. Sim, vai se encontrar conforme a afeição que lhes votava. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber na entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Olha que legal. Então a gente vai ter, sempre tem alguém que vai nos ajudar. Isso não tem, os espíritos falam, a gente tem que acreditar nisso, né? Podemos morrer tranquilo e vai ter gente que vai ajudar a gente. Fiquem tranquilos. E como eu falei, às vezes pega ali, está perdido, está andando, pega aqui, põe perto de um médium, gruda nele, né? Aconteceu uma coisa uma vez, eu estava trabalhando estava lá na delegacia, e aí tinha uma estagiária lá que estava passando mal, ela tinha mediunidade, e tinha um outro médium que era vidente, tudo lá, hein? E esse médium descreveu, falou, tem uma moça junto com ela, tudo isso, um vestido de noiva, tudo sujo, tudo esfarrapado, e ela está chorando, está desesperada e tal. E na época eu falei, agora, o que eu vou fazer, né? Então eu queria ajudar a moça, livrar a moça daquilo. Eu sentei ali e conversei com as duas, com ela e com o espírito. Eu falei, olha, fica comigo, larga essa moça e pode grudar em mim aqui e fica comigo, porque hoje à noite tinha reunião mediúnica. Eu vou te levar num lugar que nós vamos te ajudar. Aí ela parou de espernear, tá, e ficou comigo. Beleza. Aí eu fui fazer um interrogatório lá, um depoimento na delegacia da mulher que era junto lá, né? E eu entrei lá, ouvi a pessoa, tudo, tava advogado junto, tal. E a escrivã ali ouvindo, tal. Beleza. Quando a parte saiu da sala, a escrivã falou assim, doutor, eu tô sentindo um cheiro de flor de velório aqui. Eu falei, não, você deve estar enganada, deve ser aqui no fogo, algum bicho que morreu e tal. Beleza. Saí, fui na minha sala e depois teve um outro depoimento. E eu voltei na mesma sala. Beleza, fiz o depoimento certinho e tal, a pessoa saiu, a escrivã virou e falou, doutor, o senhor saiu, o cheiro sumiu, o senhor voltou, o cheiro voltou. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei no centro, tinha um médium lá, o Reinaldo, acho que você conhece. O Reinaldo veio e me deu um abraço, boa noite, tal. Ele parou, deu uma respirada, falou assim, ixi, já trouxe visita. Então olha que interessante, que é uma bênção. Quem trabalha com isso aí é um prazer muito grande, né? Então realmente a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos. Aqui ele cita o exemplo do irmão Jacó, né? E essa perturbação pós-morte, né, depende do nosso grau de evolução e desapego. Olha o desapego de novo, né? Aquele muito apegado, ele vai sofrer mais, porque não vai ter, né,
as coisas materiais, as pessoas, né? E a gente é apegado, não adianta. Então esse desapego, não é muito bom para nós, né? Na hora do desencarne. E a evolução espiritual, é lógico, que a gente sabe, né? Disso aí, espírito a gente sabe. A alma tem consciência de si imediatamente depois de deixar o corpo? Tipo, desencarnou na cama, levantei, já saí, opa, onde nós vamos? É assim, imediatamente? Não, né? Não é bem o termo. A gente passa por algum tempo em estado de perturbação. Todos nós passamos. Tá? Então, quando acontece esse desencarne, por isso que aquela senhorinha, por mais tranquila que foi a passagem dela, ela foi para o quarto. Ela estava lá, ela foi atendida, foi tratada, né? E depois foi, né? Aí ela vai, a adaptação, vamos dizer assim, é mais rápida, é melhor, menos dolorosa, né? Depende do grau de evolução de cada um, né? E a gente sabe o que nós levamos, né? Com a morte. O pessoal fala, caixão não tem gaveta. Então o que nós levamos? Aquilo que Emmanuel falou no começo. Os momentos e as relações afetivas. É só isso que a gente leva. Que a gente leva no coração. A emoção, né? A família, os amigos, enfim. É o que a gente tem que levar. O resto tem que desapegar, né? Como diz, como eu falei, que nós somos alma agora. A partir da morte a gente volta a ser espírito. Simples assim. E volta para casa, né? Agora tem eu separei aqui, vamos ver se eu consigo. Sobre essa separação, né? A questão 156 fala assim, olha, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Aquilo que eu falei, por exemplo, do rapaz que morreu num acidente, né? Ele fala, algumas vezes na agonia a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. Então, é aquilo que eu falei, às vezes, antes mesmo daquele momento, né, da dor, nossa, ele sofreu queimado. Não, às vezes ele foi resgatado antes, quando ele bateu o carro e ficou inconsciente. E ali pode ser que ele já tenha. O corpo ainda tinha vida? Tinha, estava respirando, tal, mas o espírito foi, né, socorrido. No momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar, ou seja, nesse caso aqui o vídeo não mostra, mas ele estava na cama e a mulher do lado. A mulher tinha um apego muito grande e ela estava, inclusive, com essa energia atrapalhando o trabalho da espiritualidade. Quem puder ver, depois tem no YouTube completo, dá uns 15 minutos, o desencarne de Dimas. E a mulher, o que eles fazem? O espírito fala, nós precisamos tirar essa mulher, né, de perto dele. Aí ele estava deitado, eles dão aquela energia que a gente já ouviu falar, pouquinho antes da morte, dá aquela recuperada. Ele levanta, ele senta e tal, e fala para a mulher, falou, nossa, você está cansada. Eu estou melhor, nossa, melhorei bastante. Vai descansar um pouquinho. Depois você volta. A mulher vai, tá bom, você vai ficar bem e tal. E ele melhorou mesmo. Ela vai dormir, descansar. A espiritualidade vai lá e faz o desligamento. Quando ela volta, o marido já tinha falecido. Mas esse afastamento foi necessário para que houvesse o trabalho, né? Frequentemente, né? A alma, deixa eu pôr até meu óculos. Você começa a chegar numa próximo, você pode ser frequentemente a alma sente se desatarem os laços que ligam no corpo. Ela faz então todos os seus esforços para romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se. Olha que bom! Alegra-se por antecipação da situação do espírito.
Então ele já começa a antever aquela história de ver a luz né? Ver o túnel, a luz no fim do túnel. Alguns espíritos sofrem não, são beneficiados com essa preparação. Começa a ver. Nós fomos atender a mãe de um amigo meu que ela estava na Santa Casa, né? E nós fomos lá fazer uma prece ali, fazer uma visita. Fomos em 3 lá do centro. E o meu amigo narrou que a mãe, durante a noite, via o avô, o pai e um irmão no pé da cama, né? E ela acabou falecendo. Então, o que quer dizer? Vieram buscá-la. Então ela começou, mesmo mal no hospital, ela começou a ver quem ela gostava, o pai e tal. Aquilo ali para ela foi, né, um alento, né? Então ela teve o desencarne logo em seguida. Bom, Treino para a Morte, de Humberto de Campos, psicografia do Chico, conhecido como o Irmão X, né? Ele fala de alguns... Por exemplo, a gente fala assim, bom, o desencarne é tranquilo. Lembra do André Luiz no livro, né? No livro e no filme, né? Nosso Lar. Foi tranquilo? Não foi. Ficou no umbral um tempo, foi considerado suicida. Então a gente pensa que a gente vai, né? Opa, vamos sair. Não é assim, né? Mas temos que ter fé. E ele fala algumas dicas, olha aqui, de viver bem para morrer bem, né? Viva bem para desencarnar um pouco melhor, né? E ele tem algumas dicas que ele chamou de treino para a morte. A primeira, olha que interessante, hoje é domingo, então quem vai fazer churrasco já pensa 2 vezes, ó. Renovar o costume em relação ao prato do dia, diminuindo a volúpia, ao termo, de comer a carne dos animais. Comece a renovação de seus costumes pelo prato do dia. Ele fala assim, olha, diminua gradativamente, então o churrasco está salvo. Só que a volúpia de comer carne, né? Aquela excesso de... O Chico diz que o Chico comia um bife por semana, não sei se é verdade. Outro dia eu fui para o Paraguai com meu filho, fui dirigindo para ele, porque é longe. Ele falou, pai, vamos. Ele foi a trabalho, eu falei, vamos lá. Beleza, fomos lá, Foz do Iguaçu ali e tal. Ele trabalha com material de pesca, alguma coisa assim. Falei, vamos lá. E no caminho parei num semáforo. Ele parou dirigindo e eu estava de passageiro. E eu olhei do lado assim, tinha um caminhão lotado de porquinho. Porco já indo para o abate. Não era o time, não era o ônibus do time lá. Não vou falar porque corintianos vão me moer. E eu olhei aqueles bichos lá e eles olharam para mim, mas parece que olharam no fundo do meu olho. Eu falei pro meu filho, eu não vou mais comer carne de porco, né, Valéria? Parei de comer, não vou comer mais carne de porco. Aquilo lá me impressionou. Eu falei, nossa, olha, eles vão pro abate. E parece que eles fizeram de propósito. Ficaram tudo assim no carro. Eu falei, não. E parei de comer. Aí de tabela eu parei de comer frango e carne vermelha. Só peixe. E aí eu vou no médico que faz um acompanhamento lá, que eles falam que é geriatra ortomolecular, então que eu vou há muitos anos, né? E cheguei lá, comentei com ele. Ele falou, doutor, eu parei, né, de comer carne. Ele falou, não faça isso. Ele falou, não faça isso. Né? Carne de porco tudo bem, mas a carne vermelha tem muita proteína. Um bife, por exemplo, é 20 gramas de proteína, nós precisamos de 100 por dia. Então, infelizmente ou felizmente, ele falou, nós ainda necessitamos dessa proteína. Eu falei, mas e o suplemento? Não substitui? Ele falou, o nome já fala, suplemento. Ele é o quê? Para completar o que está faltando. Ele falou, um ovo tem 8 gramas. Olha quanto ovo vai ter que comer por dia para você dar 100, né? Nossa, vai atacar o fígado, tanto ovo. Então, infelizmente ainda a carne vermelha é necessária. Falei, tá bom, tudo bem. Mas ainda não estou convencido, viu, Ricardo? Você conhece o Dr. Rosseto, né? Ele é vegetariano há muitos anos. Eu ainda vou ter uma conversa com ele para explicar como que ele substituiu a carne. Ainda não deu sentença definitiva. Eu estou ainda na do médico, mas ainda estou meio contrariado com esse negócio de comer carne. Olha o que o irmão X falou. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Comer carne de animais. Então vamos
pensar em diminuir, já que não dá para a gente ficar livre, pelo menos diminuir. Mas que dá dó, dá dó. Você começa a ver os animais com outros olhos. Você passa às vezes na estrada, vê aqueles boi lá, uns bezerrinhos e tal. Você fala, ele vai pro meu prato. É um negócio estranho, não é? É um negócio... O segundo item que ele fala, a segunda dica, é os excitantes. O que é isso? Uísque, cachaça, cerveja, ingeridos em eventos sociais e mesmo a sós, devem ser evitados a todo custo. Gente, não sou eu que estou falando, hein? É o irmão X, Humberto de Campos, através do Chico. Ele está em espírito. Então, tudo isso aqui, essas dicas, são para melhorar a nossa passagem, porque ele fala, sempre o tom dele é espíritos que desencarnaram, o que passaram em razão disso aqui, né? Ele fala assim, olha, os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela cachaça. Então ele fala assim, ó, almas que de origem aparentemente primorosa, ou seja, espíritos que desencarnaram e ainda sofrem. Mais uma vez, eu gosto de falar porque é uma experiência que é uma bênção trabalhar em reunião mediúnica. Você aprende muito. Acho que o grande beneficiário da reunião mediúnica não são os espíritos, somos nós. A gente vê tanto caso que a gente fala, meu Deus do céu, a gente precisa mudar, né? E muitas vezes vem espírito que chega lá e pergunta, a primeira pergunta que ele, nem onde ele está, ele fala assim, tem uma pinguinha aí? Espírito pedindo pinga, alguns pedindo droga. Então quer dizer, o que ele está falando aqui é real. Isso aí impregna ele e vai dificultar depois. Esse que pede a pinguinha, a gente dá lá um copo d'água para ele e a gente dá uma conversada, fala, toma esse copo d'água, mas esse é pinga? Eu falo, não, é forte também, eu falo, é forte. E a espiritualidade, né, dá um jeito lá e põe alguma coisa naquela água que ele vai beber, né, que é forte mesmo, amargo, e ele fala, é forte mesmo, quero mais. E aí aquilo lá vai fazer uma limpeza nele, no espírito, né, e ele vai ser socorrido. Mas isso, o que mostra? Que realmente o vício vai além do túmulo, tá? O terceiro é o fumo, o cigarro, maconha, né? Todo esse tipo de desequilíbrio espírito quando se vê privado do corpo físico. Desequilibra o espírito quando ele se vê privado do corpo físico. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Ele infunde uma pena de angústia dos desencarnados amantes de nicotina. Também tem casos que eles querem cigarro, né? E quando não tem, vocês imaginam, a gente tem um monte de espírito vagando por aí. Então você vê no boteco, né? Depois nós vamos falar do álcool mesmo, cigarro. Então ele vê que você fuma, o que ele vai fazer? Ele não tem mais aquilo. Ele vai encostar em você para sentir aquilo que ele não sente mais, através do seu uso do cigarro, do álcool, da droga, né? Então uns falam vampirismo e tal, mas ele está ali para sugar aquela energia que ele não tem mais. Olha que perigo. Acho que nós estamos fumando para relaxar, nós estamos sustentando alguém que pode estar ali do lado, ou vários, né? Para que dá para ele o que ele não tem. No caso também das drogas, né? E ele diz o seguinte, olha, tudo isso aqui, eu volto a dizer, hein, frisar, é um espírito que está passando para nós. Experiências do plano espiritual. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Quer dizer, é mais forte do que o álcool e o fumo para se livrar, né? Abusos do sexo é o quinto item. Atenção redobrada sob pena de experimentar estes mesmos desejos no plano etéreo. Poxa, então desencarna, o espírito ainda sente falta? Sim. Quando ele é viciado, né, no sexo, um abuso desregrado, quando desencarna, ele vai continuar realmente sentindo a necessidade disso. Guarde cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo.
Tem muita gente carregando consigo o inferno rotulado de amor. Olha que pesado, hein? O inferno rotulado de amor. Na verdade, separar, né? O que é vício, o que é o excesso, o abuso. Tem um livro, eu não lembro agora se é o Roqueiros do Além. Eu não lembro se é esse livro, mas enfim, eu lembro do fato que um espírito está sendo acompanhado por um mentor e ele desce literalmente lá no lugar lá. E lá ele chega, tem um salãozão como esse aqui, lá tem uma cadeira, aquelas cadeiras de, como é que chama? Me fugiu o termo, de rei, né? Trono, poxa vida. Um trono enorme, porque eles gostam disso, né? Um trono gigante, cheio de tal. E lá tem um ser, um irmão nosso, né? Que ainda tem muito que caminhar. Mas está lá, aquele ser, que eles, né? Plasmam algumas imagens e tal, para impor medo e respeito. E do lado do trono, várias mulheres acorrentadas no pescoço, andando como se fossem animais, rastejando, gatinhando. E ele pergunta: o que é aquilo lá? O que essas mulheres estão fazendo aí? E ele responde e fala: são mulheres que abusaram do sexo enquanto encarnadas, e quando desencarnaram foram escravizadas, e agora elas são usadas para servir esses irmãos aí, esses seres aí, né? Então é muito sério isso aí, é muito sério. E a sensualidade hoje, como diz o Divaldo, sempre chama atenção, né? Chamava sobre a sensualidade, né? Tanto é que uma vez, eu lembro que nós fizemos um vídeo dele no carnaval, e tem na internet, Divaldo sobre o carnaval. Deem uma olhada, pra gente repensar algumas coisas. Sexto, esse é mais difícil: doar o que for possível em vida, para não se aprisionar a esses bens quando desencarnado. Se você possui algum dinheiro, aí já complicou, é difícil, né? Ou detém alguma posse terrestre, não adie as doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Muitos passam grande tormento por não terem acesso aos bens. Então, tá com intenção de doar, já faz, doa, desapega, né? Mas por exemplo, um imóvel, tudo bem, faz uma doação, que nem tem casos aí que o pessoal faz doação em vida, né? Para os filhos, já faz ali a divisão e deixa o usufruto para ele, né? Quando falece, que nem o caso daquele senhor, né? Já está tudo certinho. Agora, que a gente olha no guarda-roupa e tem aquela calça lá que é número 42, nós estamos usando 48, fala: não, eu vou usar, vou tomar Monjaro. Vai servir essa desgraça aqui, mas não vai, gente. Doa, passa para frente. Uma vez eu li num livro que um colega me emprestou, qualquer hora eu vou conversar, ver se ele lembra desse livro. E lá falava assim: quando você doa coisa que você não usa, são 3 alegrias. A primeira, para quem está recebendo, é uma alegria receber, né? Mas também não vai doar a camisa que já está furada, né? Tem que doar quando está meia vida, como diz o que dá para alguém usar. A alegria de quem recebeu, e a sua alegria de ver alguém feliz que recebeu uma coisa que você não usa mais. É gostoso isso, né? Fazer caridade. E qual que é a terceira alegria? Vocês sabem ou não? Essa já é mais um pouco menos espírita. É ir no shopping comprar de novo. Não é uma alegria, pô? 2 alegrias pra gente e uma pra pessoa. Olha que maravilha. Então vamos doar as coisas que a gente não usa, hein? E não esquecer o testamento. É um item. É o Espírito que fala, gente. Olha que interessante. Sem essa providência é possível experimentar agruras de toda a ordem com os parentes, vendo os parentes se digladiarem por conta da divisão de bens. Lembra que eu falei que daquele senhor que no hospital? Isso aqui vira filme, gente. Novela, não é? E não é só. Muita gente aqui deve conhecer algum caso de briga de parentes por causa da divisão de bens de falecido. Mas eu tenho só uma bicicleta, gente. Sai morto por causa dessa bicicleta. Eu tenho um carrinho, não tem problema. Eu tenho um caso na minha família, que uma irmã passou a perna na outra irmã por causa de um corcel velho. Um corcel, hoje vale muito, mas na época não valia nada. Pois, o que aconteceu? Pegou o documento,
A pessoa tinha morrido, foi lá, alterou a data, rasurou a data do documento, com dias antes da morte da pessoa, para não entrar no inventário. Virou processo, virou um monte de coisa lá e tal. Então, gente, esse negócio é importante para deixar um pouco, pelo menos, paz. E também não ficar, você está no velório, você está ali do lado do caixão, do seu caixão, e você vê lá os seus filhos brigarem, fala, ô, esse velho, eu sou fina, e já lá, podia agora. Não, eu cuidei dele. Não tem isso? Não, eu cuidei dele. Aí vem os filhos que têm neto. Ah, não, eu tenho 2 netos. Você tem um só, então tem que dividir em 2 partes para os meus filhos. Então, esse monte de coisa acontece? Acontece, gente. Acontece, por incrível que pareça. 8º, faça todo o bem, e aí já entra na caridade, né? Ao seu alcance. Essa é a única moeda imaterial possível de ser levada conosco para o além. Então, vamos, fora da caridade não há salvação. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Né, Mazé? Trabalhando sempre, né? É isso aí. Dizem que cabeça parada é oficina do demo. Então é isso aí mesmo, é nunca parar, fazer alguma coisa. Não precisa ser trabalho remunerado, muito pelo contrário. Né? Ainda mais agora que no país tem uma aposentadoria gorda, né? Não precisa fazer bico para completar. Então vamos fazer caridade, né? Vamos trabalhar para os outros. Eu lembro da dona Mirtes lá no Teresa, que ela falava assim, que ela era professora, né? E ela falava assim, quando eu aposentar, eu vou trabalhar para Jesus. Ela falava, aí ela aposentou e foi trabalhar lá no Teresa. E quando eu estava beirando minha aposentadoria, eu pensei a mesma coisa. Falei, se eu conseguir aposentar, claro que eu vou estar vivo, né? Eu vou trabalhar para Jesus, né? E olha, o salário é bom, viu? O salário é bom. E eu, desde que aposentei, já faz 7 anos, eu só procuro trabalhar para Ele, né? Tá dando certo, vamos ver. E o 10º e último, não se aflija em demasia. A morte é certa para todos, né? A morte, olha que legal isso aqui. Olha como ele termina e dá um alento para nossa alma, nosso coração. A morte representa apenas uma das muitas passagens que faremos para a vida verdadeira. Certo? Então é mais uma. É isso que a gente tem que entender. A morte é mais uma, ele põe, mais uma, em um longo processo de idas e vindas. Então não vai ser uma só. Nós vamos morrer muitas vezes, vamos renascer muitas. É um longo processo de idas e vindas, longo. Então, paciência. Até que não necessitemos reencarnar, mais reencarnar. Exceto em missões, que a gente pode vir em missões, isso a gente vai pedir para vir. Mas para a gente vir em missões, a gente vai estar um espírito bem mais evoluído. Então a gente vai tirar de letra, como tirou Chico, Nivaldo, né? E muitos outros, né, irmãos aí. Quando então viveremos ao lado do Pai, trabalhando, sempre trabalhando. Agora, não se canse e nem indague em excesso. Esse negócio de indagar é assim mesmo. Às vezes eu agora passei 65, então você já está no segundo tempo, né? Se bobear, né, Ricardo? Na prorrogação. Aí tem aquele, né, que tinha antigamente morte súbita, né, que tomava um gol, acabava. Então a gente começa a pensar, falou, será que é hoje? Será que eu vou ver a final da Copa hoje à tarde? Será que amanhã eu vou estar? Então, realmente vem esses pensamentos, porque a gente sabe que a gente não tem esse controle, não sabe quando, né? Por isso que é importante a qualidade da nossa vida, viver sempre como se fosse o último dia, mas não é saindo aí, né, fazendo esbórnia, pegando financiamento no banco com seguro para gastar e tal. Não, é equilíbrio, né? Mas sempre tendo em mente que eu tenho que aproveitar todos os momentos do agora. O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe. Então ele fala assim, olha, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por ora não lhe posso dizer. Então ele só deu uma dica, mas também não aprofundou. Então, a morte vai vir.
já e vai apresentar o cartão para nós. Pô, falar isso de domingo é duro, hein? Puta, nego chato, né? Resumindo, 10 sugestões, ó. Moderação alimentar, evitar os vícios, equilíbrio afetivo, desapego aos bens, organizar a nossa vida material, o testamento, essas coisas, prática do bem, que é a caridade, o trabalho útil e a serenidade diante da morte. Simples assim, né? Fácil, né? O Chico falou o seguinte, olha, a morte é um grande mistério, tanta dor na despedida, mas quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. Chico era terrível, né? E a Joana de Ângeles, que também é espetacular, ela fala assim, olha, a morte em realidade é a porta que se abre e conduz à vida plena, onde estuam indestrutíveis os tesouros incomparáveis da eternidade. Então, uma porta que se abre, na verdade, que volta para a vida plena, como ela fala, que é a verdadeira vida, né? Dá tempo de passar o filminho? Só para vocês terem uma noção, 5 minutinhos, mas mostra o trabalho do plano espiritual. Aperta no Enter. É vídeo antigo, então ele é meio claro. A mãe veio buscar ele. Olha que pensa. Todos os espíritos, esses três. Olha o trabalho que dá.
Dá para ler aí? Acho que não, né? A vida não cessa, a vida é a fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. André Luiz. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, uma morte, um sopro renovador. Esse é o. Vamos ver o último aqui. A morte de Disma é inspirado no livro Obreiros da Vida Eterna. Também é um livro legal para ler. Uma coisa que deu para ver ali, que ele, quando a mãe ficou ali cuidando do desligamento, porque a gente fica, né, à mercê. Por isso que eu falei que a gente nunca está sozinho, a gente sempre tem proteção. Então nesse caso foi a mãe. Olha que bênção, né? Eu quero isso. E aí vocês viram vários espíritos circulando ali, né? Escuros. Que é o que acontece, né? Eles estão em todos, tem muito mais espírito que encarnado. E outra coisa interessante, que era um padre. Vocês notaram isso? Um padre, aquele que está com o Jerônimo, né? Com a fita aqui branca no pescoço. O que isso ensina para nós? Que esse negócio de religião, essa intolerância religiosa é tudo uma balela, tudo uma besteira grande, que depois que passa para o plano espiritual, somos todos espíritos, né? Ah, mas tem muito preconceito ainda, né? De religião para religião. Ah, fui lá, falei com o preto velho, credo, preto velho. Ah, fui lá. Não, gente, isso é divisão nossa aqui. Quando passa pro lado de lá, é tudo espírito, literalmente, né? Certo, gente? Obrigado pela paciência, obrigado, Karina, pelo convite. Fazer a prece, é isso? Então vamos fechar os olhos e manter essa conexão com os mentores dessa casa, com o nosso Mestre Jesus, e pedir, agradecer o nosso dia, agradecer a nossa vida, e pedir ao Mestre que nos dê, sempre através desses espíritos que nos acompanham, a sustentação necessária para que a gente possa continuar caminhando, evoluindo, aprendendo, caindo, levantando, vivendo, enfim. E assim sucessivamente, através das reencarnações, que é outra bênção do Pai, a gente evoluindo, crescendo, sempre na direção do nosso Mestre. Obrigado, Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.